Os dois assuntos mais importantes desse canal se juntam em um vídeo só. Mayra Card e plástica. Ai, gente, a Mayra Card vai ter que fazer uma cirurgia, não sei se vocês estão sabendo, mas a Mayra Card fez uns injetáveis que era até moda até outro dia. De repente, menina, deu ruim. Deu ruim. Vamos ver o vídeo? Ela falando que o rosto dela tá deformado. E realmente ela tá com o rosto meio bolacha mesmo. Vamos ver. Ai, que vontade de espirrar. Passou. Passou? Passou. Meu rosto está deformado. Eu vou ter que abrir a cara inteira, cortar a cara toda, abrir para arrancar o raio do PMMA. Para quem não acompanhou, eu fiz uma série explicando o que aconteceu, mas vou explicar para vocês novamente. Vocês estão notando que minha cara tá inchada? Principalmente que esse lado aqui realmente tá mais abaulado que esse lado. Esse lado tá mais inchado que esse? Tudo aqui. Tô com a cara desse tamanho. Vou explicar. Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, tipo 20 anos atrás, talvez, eu fui fazer um procedimento que eu sempre tive muita olheira, desde muito nova, funda. E aí uma amiga minha falou assim, amiga, tem uma dermatologista maravilhosa, isso em Cuiabá. Tem uma dermatologista maravilhosa que ela faz olheira e fica ótima. Aí eu fui fazer. Nenhum momento ela falou que ela estava colocando PMMA na minha cara. Quando? Eu acho que. Não sei se tem 20 anos, acho que deve ter uns 18 anos, 17 anos por aí. Resumidamente, ela colocou polimetacrilato tanto aqui, que eu tenho um troço duro, tá vendo aqui, ó? Ó, isso aqui, ó, é polimetacrilato, isso aqui é duro. Ó, quando eu rio, tá vendo que sobe um negócio aqui, ó? Aqui. É duro, você põe a mão aqui, ó, é duro. Aí ela pôs aqui e não me falou o que ela tava... Gente, isso é uma cagada tão grande. Nossa. Pondo, eu, crente, obviamente, uma dermatologista boa, você não acha que ela vai estar pondo um troço que não pode na sua cara. E pôs no bigode chinês, que eu nem queria, mas ela falou, não, olha, você precisa, tá ficando com vinco. Imagina, a gente era super nova. Você tá ficando com vinco, põe. E aí a tonta nova, né, pôs. No caso eu, né. Aí, depois de... Na minha cara. Cara, é uma merda esse negócio de procedimento, porque assim, óbvio que os procedimentos eles passam por testes e tudo mais para o negócio precisar ser aprovado. Só que tem coisas que precisam de um certo tempo para as pessoas saberem que merda que vai dar, né? Então assim, há muito tempo atrás, o povo para botar preenchimento. Isso é uma coisa que, por exemplo, muita travesti fazia, né? Botar, que a gente chamava de silicone industrial, óleo industrial, que tem gente que faz até hoje, né? Que é literalmente fazer, por exemplo, vai botar a bunda, vai botar peito, faz um buraco, infla, enche de silicone líquido, solto ali. Aí amarra tudo, amarra a faixa aqui, amarra pra não descer, porque senão o treco desce. E depois de um tempo, menina, desce mesmo, tá? Tanto que você vai ver que vai ter gente que vai descer. Tem gente que faz isso, inclusive, a Juju do Pix, que tem as bolsas e tudo mais. É isso, é injetar líquido, né? Depois disso veio outras coisas do tipo o hidrogel, que é bem parecido, inclusive que a André Surak quase morreu, porque o negócio, ele se move, gente. Qual é a grande dificuldade hoje? A dificuldade não, qual é a grande diferença? Que hoje em dia, por exemplo, o que mais se usa para fazer preenchimento, e até o preenchimento hoje já está saindo de moda, vou falar sobre isso, que se usa mais é ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é uma substância, né? Que muita gente acha que é a mesma coisa que o Botox, mas não é, porque Botox é a toxina botulínica, né? É um negócio que você injeta e literalmente é um veneno. É um veneno, né? O próprio nome diz, é toxina, que desativa a função daquele músculo. Então, por exemplo, você tem aqui, inclusive, estou precisando, ó, olha que terror, meu Deus. Esses músculos aqui fazem com que você dobre o treco. Aí você bota a Botox, a toxina, que desativa os músculos, né, do coisa. Então, quando você faz isso aqui, ó, esse músculo aqui não mexe. Por exemplo, aqui, ó. Nossa, meu Deus do céu, não vou nem espremer minha cara, porque tá triste. O ácido hialurônico
É um treco que literalmente é como se fosse um gel que você bota, só que a grande diferença é que o ácido hialurônico, supostamente, porque também hoje já é debatível, mas supostamente ele é absorvido pelo corpo. Por quê? Porque o corpo tem uma coisa chamada... como é que é o nome? Esqueci. O corpo ele tem um negócio que é a defesa do corpo, né? Tem ali o sistema... Caralho, o B12 tá faltando, gente. Fugiu. Se você bota uma coisa esquisita, você faz um transplante, você vai lá e bota um rim, né? O corpo vai falar, que porra é essa que você tá colocando aqui dentro? E vai começar o quê? Atacar aquilo ali, né? O sistema... Meu Deus do céu, como é que pode? É a gripe que tá afetando o cérebro. O sistema de... Ai! O sistema começa... O system começa a atacar aquela porra ali. Se você bota qualquer outra coisa, por exemplo, silicone é a mesma coisa, gente. Silicone, mesmo que seja ali encapsulado ali dentro da bolsinha do silicone, o corpo ataca aquilo ali porque é uma coisa estranha dentro do corpo. E aí o que o corpo faz? Né? Qual é a forma de defesa que o corpo tem? É criar uma capa em volta daquele treco. Então, no silicone mesmo, muitas vezes o corpo cria uma fibrose em torno da cápsula do silicone, e às vezes até essa fibrose, né, essa capa, começa a espremer o silicone e às vezes estoura o silicone. Às vezes cria uma mama endurecida, às vezes tem outros pequenos probleminhas, ainda mais na cara, que é uma região ultravascularizada. Se você coloca uma substância que não é absorvida com o tempo, né, o corpo acha que aquilo ali é um treco estranho, começa a criar uma capa em volta daquilo ali, e aquilo ali vai pressionando tecidos em volta da sua cara. E aí o que uma pressionação pode fazer? Pode cortar a circulação. E quando corta a circulação, acontece o quê? Necrosa, morre. Mentira, não morre. Mas pode dar um problema sério. Necrosar e perder um pedaço da cara. O PMMA, que tem gente que faz bunda de PMMA, panturrilha de PMMA, e tem até hoje médico que faz isso, o PMMA não é absorvido pelo corpo. O PMMA, ele com o tempo, ele não é metabolizado, absorvido e sai no xixi. Ele fica ali. E aí o problema é que ainda pode acontecer isso que a Maíra aconteceu, que é o treco foi colocado aqui na olheira, né? Então tá aqui. Aí fica ali um aninho. De repente, o treco vai derretendo e vai virando um monte de granulozinho. Aí vai caindo. Aí a Maíra tem um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, uma bola aqui, uma bola aqui. Por quê? Porque o treco vai se desfazendo na cara. Então, o menos pior é o treco se desfazer na sua cara e começar a criar vários granulozinhos e ficarem perdidos. E o pior de tudo é o treco virar uma bola e começar a necrosar e você morrer. Ou perder um pedaço da cara. Né? E ainda tem uma outra coisa. Preenchimento hoje em dia quase não se faz. Por quê? Porque foram descobrir, menina, que, por exemplo, tu vai botar ácido hialurônico aqui, no bigode chinês. Aí você vai preencher. Aí o corpo vai lá e absorve o ácido hialurônico que está aqui. Aí o que aconteceu? O que acontece quando você estica uma área da sua cara? Ela fica flácida. Porque o corpo cria com o tempo, né, mais pele ali. Aí, o bigode chinês, que antes era mais apertadinho, de repente ficou flácido. Aí, para você acabar com o seu bigode chinês, você tem que fazer o quê? Botar o dobro. Aí você bota mais ácido hialurônico e vai ficando flácido, 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 até você ver uma galera que ficou com uma cara de bolacha. Que é literalmente, você tem que encher, encher, encher até você virar um balão. Por isso que hoje em dia não se faz mais. Porque aí, hoje em dia, muita gente fazia... Eu já fiz preenchimento de olheira, hoje em dia eu não faço mais. Por quê? Porque tem uma chance do treco ficar pior com o tempo, né? Isso com ácido hialurônico, que é absorvido pelo corpo. Agora, com PMA, meu amor, aí, ó... Aí a gente assiste o vídeo da Maíra aqui. Entendeu? É, isso aí. Show, já fiquei deformada na hora. Ela falou que era normal, lá, lá, lá. Nunca mais eu fui a mesma. Mas, quando meu pai ficou com câncer, a minha cara
ficou desse tamanho. Por quê? Ainda tem isso, se você começa com uma inflamação no corpo, por exemplo, eu tive inflamação agora por causa do negócio do laser, né? Eu tava com a imunidade, sistema imunológico! Obrigada, Senhor. Eu tava com a imunidade baixa por causa da gripe, e aí eu fui fazer o laser criou uma inflamação gigantesca. Eu tenho hidradenite, eu não sei se eu falei com vocês, é por isso que eu não levanto meu braço, porque eu tenho hidradenite debaixo do braço. Eu sei que eu tô com um estado inflamatório no corpo quando a hidradenite tá, ó, atacada. E aí tava atacada a hidradenite, tava atacada a minha cara, tava atacada o meu cu, meu cérebro, minha saúde mental, tava atacado tudo. Conforme você mexe os seus hormônios, altera o polimetacrilato que você pôs na cara. Que eu não sabia, mas eu não sabia que era uma polimetacrilato. Mas minha cara ficou muito deformada. E aí eu fui atrás pra entender o que ela tinha feito na minha cara. Foi quando eu descobri, através de uma amiga minha, que era enfermeira, ela falou, Maíra, isso que ela pôs na sua cara, necrosa. Foi aquele... Aí depois teve até a Andressa Urach, que necrosou a bunda dela. Foi hidrogel, furos, né? Assim, gravíssimo, você pode levar à morte. Aí ela falou, imagina se necrosa a tua cara. E aí a gente correu, na época eu achei uma moça que ela trabalhava com pessoas positivo HIV, porque antigamente se usava esse polimetacrilato para refazer algumas coisas assim de rosto, de não sei o que lá, quem tinha essa condição, porque as pessoas com HIV parece que elas perdem muita massa óssea, então eles refaziam face, crânio, uma coisa assim. Pode ser que eu esteja falando besteira, tá? E vocês desconsiderem. Mas foi o que eles me passaram na época. Eu sei que eu achei essa moça. Só uma pontuação. Eu acho, de verdade, eu sempre acho muito válido quando a pessoa fala de uma forma que ela não sabe, e ela fala, olha, a gente pode estar falando uma besteira, não sei o quê. Inclusive, ela coloca aqui, não sei se ainda é usado hoje, se essas informações estão corretas, isso foi o que me passaram, se algo estiver errado, me desculpem. De verdade, eu acho muito válido quando a pessoa se posiciona desse jeito, do tipo, olha, posso estar sendo ignorante, me desculpa. Só uma coisa que é importante, a pessoa com HIV, a pessoa com HIV não obrigatoriamente desenvolveu a síndrome da imunodeficiência adquirida, a famosa AIDS, né? A pessoa com HIV, ela pode estar com HIV, ela pode estar intransmissível, ela pode estar indetectável, ela pode estar com um milhão de coisas e não tem essas questões. Normalmente isso acontece quando tem essa perda, né, de tecido e tudo mais, quando já chega num nível muito avançado, quando a AIDS, porque a AIDS é uma síndrome de imunodeficiência, né? Então, literalmente o corpo começa a se atacar, e aí a pessoa começa a ficar realmente, ela pode ficar com algumas deformações, e aí você bota isso para a pessoa ter um pouco de mais qualidade de vida. Você pode reconstruir aquilo ali, mas já sabendo que a pessoa quando está nesse nível já é um nível muito aprofundado do negócio. Não quer dizer que pessoas que têm HIV, né, que convivem com HIV, vivem com isso. HIV e pessoas com AIDS é diferente. Essa moça ainda colocou uns produtos para retirar, o que melhorou muito minha cara que estava deformada. Antes de eu engravidar dela lá, do Rafa ainda que eu perdi, eu comecei a inchar minha cara de novo. E minha cara tá inchada, você tá vendo? Ó, esse lado é maior que esse. Tô parecendo... Olha aqui. Esse lado, repara que esse lado é aqui, reto, e esse aqui faz uma lua. Tá vendo? Esse é reto, e esse faz um balão. Aqui onde ela colocou no bigode chinês, ele desceu. Então ele tá pesando aqui. Gente, isso tem 18 anos atrás. E ele tá virando granuloma aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, quando você passa a mão aqui, ó, tem umas bolinhas aqui. Aqui no bigode chinês, você vê também o produto? Deixa eu ver se dá pra ver. Ó. Você vê o produto, eu consigo pegar o produto, sentir o produto desde aqui, ó, de baixo. Aqui no meu olho e aqui na minha bochecha, muito. Vocês não têm ideia a bola que é isso aqui. Ó. Ai, aqui não dá pra ver mas, pela câmera. Eu vou tentar fazer o contrário da câmera, peraí. Vamos lá. Tá vendo aqui? Ó, as bolinhas. Tá vendo as bolinhas? Ó. Aqui. Os dois bigodes chinês. Aqui no meu olho. Cadê? Vamos ver se dá pra ver. Quando eu rio, olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? E... Tá vendo aqui, ó? Faz uma bola.
Enfim, gente. Aqui, ó. Ó. A minha cara toda, você pega aqui por dentro, você sente uma bola. Aqui, ó. Resumindo, gente. Resumindo, ó. De verde e amarelo. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que simplesmente abrir a minha cara inteira, puxar a cara pra frente e fazer uma raspagem. Porque esse negócio, ele pode impedir a circulação do sangue, e se ele atrapalha a circulação do sangue, necrosa, porque Gente, para sem de noção vascularizar. que tem que soltar a pele, tirar, ir lá dentro e ir raspar. Você entende o nível do trauma que isso é na cara? Fazer uma raspagem, porque aí você tem que raspar para tirar o produto e também o que envolveu o produto. E aí você pode criar um buraco na cara, isso pode dar uma merda fudida. E além de que, assim, ai, nossa, vou te falar. O sangue para de irrigar pra cara inteira e eu simplesmente fico com a cara emburacada, necrosada. Simples assim. Então eu achei que eles chamam de diabo dormindo, uma coisa assim. Não mexa no diabo dormindo, eu não sei, mas tem um termo assim, não técnico, que os médicos falam entre eles, que é quando você tem alguma coisa assim no rosto. O diabo às vezes é dormindo. melhor não mexer se tá quieto, porque se mexe no diabo Mas acorda. não é o Só que caso. no caso, o meu diabo tá acordando e eu não tô mexendo, então eu vou ter que mexer. E aí eu vou ter que abrir minha cara toda pra poder raspar. Agora eu estou atrás de médicos bons pra fazer esse rolê. E Então, já eu tô vai fazendo aproveitar, sessão vamos combinar, né? Vamos combinar que já vai aproveitar pra fazer um facelift, já vai aproveitar pra fazer um negócio. Com certeza absoluta que a gente não é trouxa, né, Maíra? Certeza. Nossa, acabei de fazer um treco aqui. Olha que coisa horrorosa. Ó, que reto, que redondo. Ó o bico que faz aqui. E aqui não. Os dois lados são ruins, mas esse aqui tá muito, olha. E aqui, ó. Se fosse só estética, tava bom. Se necrosa a cara e eu fico sem cara, faz o quê? Então eu queria, não sou obrigada a dormir com essa bucha, sem dividir com as minhas melhores amigas. Tem alguns dias que eu tô com a cara deformada aqui, eu fico pensando, ai meu Deus. Aí eu chamei Letícia. Letícia adora essas coisas de cara. E eu falei, me ajuda a achar um médico bom. Ela falou que tem uns médicos na Coreia muito bom de fazer cara, porque eu também não quero ficar com a cara feia. Vou abrir a cara com qualquer médico. Então, enfim, esse vídeo é pra dividir com vocês meu rolê e pra dizer pra vocês, melhores amigas, se vocês souberem de um médico fantástico de fazer lifting na cara, porque eu tenho que abrir a cara inteira, mas tem que ser fantástico mesmo. É só isso que faz essa merda? Não, não é possível. Não é possível. Esse trabalho todo pra acender isso aqui? Caralho, eu achei que ia acender tudo, que ia ficar lindo. Eu quero uau, eu quero do cu cair da bunda. Pra poder não ter nenhum Que problema. ódio. Se vocês souberem, não interessa se ele é do Japão, se ele é da Coreia, se ele é do fundo do mar. Me indique, por favor. Arrasada. Tô puta. Meu rosto está deformado. Eu vou ter Arrasada que abrir a tô cara eu, toda. Maíra. Porra, como comparar você ter que abrir a cara toda com uma minha Cinderela não acender de novo? Não acender direito. Ó, sim e não. Por quê? Mas ela apareceu com o rosto assim tem pouco tempo. Não, Existem gente. períodos que fica mais inflamado. Ó o diabo dormindo aqui atrás, ó. É como se acontecesse um processo inflamatório, por isso que eu até falei pra vocês que fica quente. É como se acontecesse um processo inflamatório e esse processo faz com que eu não tenha circulação da maneira correta e ele começa a inchar mais. Então, por exemplo, agora ele tá menos inchado do que de manhã quando eu gravei pra vocês. Tá menos ruim, digamos assim. Tá inchado, mas tá menos ruim. Mas eu estou passando por um processo onde ele está inflamado, onde ele está inchado. Quando eu coloquei, eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era para alimentar aquele lado. Eu Muita era gente muito colocava, jovem, eu gente. tinha 27 anos, eu não Muita tinha a gente menor ideia, eu botava. nunca tinha ouvido falar de PPMA. Achava Aí eu normal. coloquei, achando que era uma coisa tipo um ácido hialurônico, alguma coisa assim. A pessoa não me explicou nada. Eu também não perguntei. Fui ignorante? Fui ignorante. Quando Até porque imagina, o ácido hialurônico você tem que fazer várias vezes. Você tem que fazer de 1 ano, mais ou menos, às vezes 6 meses, dependendo. Você tem que fazer várias vezes. O PMMA supostamente é eterno. Você não precisa fazer nunca mais. a gente é jovem, a gente É porque você morre rápido. faz um monte de cagada. E eu não tinha essa noção, não tinha mesmo, não tinha a menor ideia que podia existir
uma profissional boa, porque era uma profissional boa, que enfia um negócio na minha cara e que poderia me prejudicar em tal nível, digamos assim, né? Passado isso, eu falei com uma amiga minha que era enfermeira e ela falou: Maíra, você acabou com a tua cara, isso é muito sério, isso pode necrosar. E logo depois eu comecei a inchar, assim, de uma maneira bizarra. E eu fui procurar entender como é que fazer para tirar. E aí eu descobri que não sai, porque é um produto que ele se espalha. Eu fiz, por exemplo, uma ultrassonografia, depois eu... Não, e detalhe, que o ácido hialurônico ainda tem uma outra substância. Caso você queira tirar, você injeta nessa substância, a substância meio que come o ácido hialurônico e sai. O PMMA não tem, gente, é só ácido sulfúrico. Num próximo vídeo eu mostro ela pra vocês, aonde eu descobri onde tem produto. O produto espalhou tudo aqui, o produto tem aqui, o produto tem aqui. Aqui, gente, tem uma bola. É que é uma pena que não dá pra ver direito. Eu vou fazer depois um vídeo embaixo de umas luzes que dá pra ver. Aqui é duro, você pega aqui no meu rosto, é duro, tem uma bola. Quem põe a mão assim assusta, porque é duro. E agora eu tô passando por um período inflamatório. Então, por exemplo, eu não posso dormir de barriga para baixo, nunca. Eu não posso dormir de lado, nunca, porque faz com que eu tenha menos circulação e ele entra com um processo inflamatório maior ainda e aí ele fica mais inchado. Então, o meu rosto incha de períodos em períodos. Não é sempre que ele tá inchado. Agora eu tô passando por um processo onde ele incha mais, por causa do estresse. Quanto mais cortisol eu produzo, mais ele incha. E várias outras coisas que eu fui percebendo, né? Cada caso é um caso, comigo tem sido dessa forma. Até mesmo que eu comentei com vocês, por exemplo, agora eu deveria engravidar, mas primeiro eu preciso fazer o processo cirúrgico. Isso me deixa mais estressada, porque eu gostaria de poder engravidar agora, mas eu não posso, porque eu tenho que fazer isso. Aí eu fico mais cortisol, aí eu fico mais inchada, enfim. É isso, eu vou explicando pra vocês melhor, mas assim, por que eu resolvi fazer essa série, por que eu resolvi falar pra vocês? Porque eu vou fazer a cirurgia, e aí eu queria mostrar pra vocês como é o processo. Eu não sei, eles vão arrancar um pedaço da minha cara, eu não sei como vai ser, eu não sei por onde vai ser, porque tem produto aqui, eu não sei se vou ficar com cicatriz, eu não sei se vai dar certo, eu não sei. Eu vou mostrar pra vocês tudo, vou mostrar pra vocês a consulta, vou mostrar pra vocês o processo, não sei se vai dar pra eu tirar tudo, enfim, não sei qual vai ser o dano, então eu quis mostrar isso pra vocês e falar, porque muitos profissionais, como a minha, por exemplo, quando eu liguei pra ela, eu falei, olha, eu falei com vários médicos, agora eles me falaram que você não podia ter colocado isso no meu rosto, isso não pode ser usado aqui no Brasil, vai ser proibido em breve. E aí ela ficou tentando me convencer que não. Porque o que acontece? Esse produto, ele é liberado, ele não é proibido, porque existem casos específicos que ele é necessário. Só que aí o profissional que pode comprar, ele compra e ele usa da maneira errada, exatamente porque é mais barato para ele, sai mais barato para ele, e o produto tem uma durabilidade eterna. Tão eterna que te deixa com a cara deformada pra sempre. Enfim, é isso. Eu vou respondendo as perguntas de vocês, porque eu acho um assunto muito válido. E vou explicando e vou mostrando tudo aqui. Sou ainda nova nessa rede, mas prometo estar bem ativa e vou aprender aqui os Paranauê tudo. Detalhe que esse vídeo é do dia 5... Não, do dia 5 de novembro de 2024. Então ela já tá falando disso há um tempão. Ó, logo depois... De você ter uma paralisia facial. Isso foi quando ela descobriu. De necrose. Isso é muito importante, porque eles Eu amo a animação dela ouvindo. Mas que tipo de lesão? Bom, a Nani tá me ajudando super, que é o que eu falei pra vocês, a Nani Mota. E o que ela falou pra mim é, quando você for nas consultas, você precisa perguntar se não vai ter uma paralisia facial ou alguma coisa. Porque como é no meu rosto, tem muitos nervos. Então... se vai fazer uma cirurgia e pega um nervo, eu fico com uma paralisia facial e aí já era. Aí eu vou fazer um negócio pra ficar menos inchada, pra não ter problema de circulação ou pra não ter um problema futuro e fico com a cara torta pro resto da vida. E aí, como que vai ser? Então tem casos que é melhor eu esperar o pior acontecer pra ir depois vir com o plano B. E é isso que vai rolar. Me conta um pouquinho disso pra Maíra. Então, há 15 anos atrás, ela colocou meu negócio na minha cara e não falou o que era. Imaginei eu que era uma coisa normal. Na hora deu aquela inchada. Eu também achei que fazia parte do processo, eu fiquei deformada, na verdade, aqui, porque eu coloquei aqui e aqui no bigode chinês. Depois de mais ou menos uns 5 anos, quando meu pai faleceu, eu acho que por conta do estresse, cortisol e inflamação e tudo mais,
Minha cara virou um fofão. E aí que eu descobri que eu tinha colocado pó do metacrilato. Ela colocou e não falou nada. Mesmo se ela tivesse falado, eu não saberia, porque eu era muito jovem, ela não me explicou. Então, em resumo, de tempo em tempo ele dá uma inchada. Então agora, por exemplo, eu tô com o rosto super inchado. Você pega aqui, tem uma bola. E aí, como eu vou engravidar, e durante a gestação eu tenho problema de circulação, por exemplo, eu vou dormir, meu braço... Fica formigando. Muito, durante a gestação inteira. Então, tenho bastante problema de circulação. Aí a cara fica mais inchada ainda, né? Então, eu teria que ver essa possibilidade de retirar antes. Por exemplo, eu durmo com o rosto assim, ou com o rosto pra frente. Aí incha na hora, eu não posso dormir, eu durmo de barriga pra cima. Num período de muito estresse, aí eu noto que altera possivelmente meu cortisol, incha. E uma vez eu tive que fazer a reposição de hormônio e eu parei em 10 dias, porque eu fiquei igual um fofão. Então, o que é péssimo, que eu tenho 41 anos, em algum momento eu vou ter que fazer. E aí eu nunca mais vou poder fazer. Outra coisa, eu não posso fazer nada de laser, de nada, porque inflama e aí incha mais ainda. E as pessoas têm medo também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Vamos examinar você. Dentro, você pega aqui, você consegue pegar certinho ela. Quando eu coloquei aqui e no bigode chinês. Só que eu acho que ele foi espalhado. Mas a gente consegue ver bem nitidamente, ele está misturado com os tecidos. O que acontece? O polimetilmetacrilato... Que merda, gente. É uma substância que, na verdade, quando você injeta, dependendo do plano, ele meio que se mistura com o tecido. Nós não conseguimos, às vezes, identificar e separar o tecido. Essa região, Sim, todo rosa, né? tudo isso aqui é a região que contém PMMA. E a imagem mostra mesmo isso entremeado pelos tecidos, tá? Eu trabalho com cirurgia de face há 20 anos. Vamos dizer, tenho muita experiência com cirurgia de face, inclusive uma das cirurgias que eu faço com bastante frequência é o facelift de plane, no qual a gente mexe em toda a estrutura muscular do rosto, retira excesso de pele. E assim, como eu estou acostumado a trabalhar com face, eu sei dos perigos da face. Sim. Nós precisamos sempre colocar na balança. Os riscos de uma cirurgia ou de complicações de uma cirurgia não podem ser maiores do que os benefícios. Claro. Senão, a gente para e contraindica isso. Então é muito importante você saber disso. Sim. O seu PMMA, ele está em regiões de mais risco de acontecer alguma coisa. Por quê? São regiões que têm nervos no rosto. A gente tem nervos no nosso rosto que são nervos que participam da mímica facial. São derivados do nervo chamado nervo facial. Cara, o nível da complexidade dos nervos e da parte motora do rosto é tão alta que qualquer erro pode deixá-la com a cara torta. Qualquer, tipo assim, vai raspar o PMMA de um lugar, raspar e acaba arrebentando um coisa, ou na hora de cicatrizar, não cicatriza direito, e aí literalmente vai ficar com uma parte meio com paralisia. Tipo assim, cara, é uma parada muito bizarra. E tem gente que até hoje tem gente fazendo, tá, essa porra. Sorrir, entortar a boca para um lado, para o outro. E se a gente lesa esses nervos, por exemplo, durante a retirada de um PMMA, a gente está te trazendo muito mais malefício do que benefício. Outra coisa, tem partes desse PMMA que estão muito próximos da pele. Duas coisas podem acontecer. A gente pode chegar muito próximo e afinar a pele, lesar vasos, e você corre o risco, inclusive, de ter sofrimento de pele ou isquemia de pele. E uma outra coisa, quando a gente remover, pode ser que você fique com irregularidades no seu rosto. No seu caso, talvez o risco seja maior do que o benefício. Eu sei fazer essa cirurgia? Sei fazer essa cirurgia. No seu caso, eu, particularmente, não me sinto confortável de fazer. Qual é a outra alternativa que a gente tem? Obviamente, existem alternativas para a gente controlar esses processos inflamatórios. Assim, no seu caso, de uma maneira bem clara, é arriscado sim. Pode ser que a gente consiga remover? Pode. Mas isso pode gerar outras consequências. Como você tem PMMA, a gente não pode, nem nesta primeira fase, arriscar, por exemplo, a gente fazer o que a gente faz, que é a lipoenxertia, injetar a gordura para melhorar irregularidades da pele que eventualmente fiquem. Você já percebeu que o PMMA, você cutuca, ele inflama. Exatamente. Imagine que eu vou fazer uma manipulação numa região cheia de pele, gordura, nervos e músculos, podendo cutucar, não conseguir remover tudo, porque provavelmente não vai conseguir remover tudo e você tem um risco de uma complicação. Eu, doutor Mara, não me sinto confortável de mexer nisso daí. Eu prefiro que você controle isso clinicamente do que você
tente retirar isso para te causar um mal. Eu recebi muitas ligações, assim, de pessoas próximas, assim, muita coisa depois que eu postei, né? E é muito louco, como ainda no dia de hoje, tipo, eu tenho uma amigona minha, famosa, que colocou na bunda porque falaram que não tinha problema nenhum. Acabou de colocar e tá tudo vermelho, tá. Não, e assim, na bunda até você vai lá, arranca, não sei o que, tem muita vaga na cara. Tipo assim, eu vou refalar o que eu falei. Na bunda é bem menos arriscado, ainda assim não é um absurdo. Não coloquem, por favor, para MMA. Mas na bunda ainda tem, tipo assim, se for fazer a raspagem... Gente, você ficar com a bunda deformada é uma coisa, você ficar com a cara deformada é outra. Tudo empolado e dando problema. Tem problema sim. Que grave. O PMMA é uma substância que ele pode dar problema sim. Inclusive, já tem relatos de casos de pessoas que injetam grandes quantidades no glúteo, isso depois causa problemas no rim. Problemas renais, depósito de produto no rim. E muitas pessoas, às vezes, até têm que passar por tratamentos muito sérios no rim. Quantidade, eu não sei quantos ml você tem aí, é difícil a gente precisar disso. Até porque o PMMA pode cair na corrente sanguínea e, o rim é o que filtra o sangue, né? E aí fica o PMMA lá. Pouco, assim, né? Pouco. Muito pra minha cara, mas pouco. Exatamente. Porque no rosto. Exatamente. Não, eu falo isso. Se eu tivesse colocado na bunda, eu acho que eu tava morta. Porque eu sou muito alérgica. Tudo que põe na minha cara incha, sabe? E teria necrosado, sei lá, Deus me livre. E não existe nada que possa, tipo, colocar e diminuir. Porque, por exemplo, o ácido hialurônico diz que já tem, né? Uns negócios que você põe. Então, para ácido hialurônico, existe uma enzima chamada hialuronidase. Que ela retira. Que ela ajuda a dissolver. Mas ela não ajuda a dissolver a PMMA. O resumo vai devagar, pense sobre isso, mas assim, eu não recomendo você tentar remover. Risco de você A ter uma Maíra tá grávida, paralisia por isso ela tá com o rosto inchado. Vocês viram a carinha dela de grávida? É sobre isso que eu vim falar com vocês. É uma coisa muito importante, muito grave, inclusive. Por isso que eu vim falar com vocês. O motivo pelo qual o meu rosto está inchado. E é uma questão que interessa a todo mundo, por isso eu vim aqui me abrir e falar com vocês. Não tem nada a ver com gravidez, não estou grávida, nem com sobrepeso. Vocês podem ver pela finura dos meus bracinhos e pelos meus ossinhos aqui. Outro dia eu até postei também um vídeo dentro da piscina. Tô bem magrinha, isso não é a questão. Mas por que o meu rosto tá inchado? E ele está inchado, tá parecendo uma lua. E eu quis dividir com vocês porque é algo muito, muito sério. 15 anos atrás, mais ou menos, em 2009... eu sempre fui, já há um tempo, né? Sempre não, mas já há um tempo eu sou muito magra. E quando as pessoas são muito magras, elas ficam com vinco aqui, né? E aqui, às vezes, perde bochecha. E aí, uma amiga minha de Cuiabá, uma grande amiga minha, uma melhor amiga minha, falou sobre uma dermatologista dela. E ela falou, amiga, ela é ótima para fazer aqui na sua olheira e aqui um preenchimento natural, que não vai te fazer perigo nenhum, digamos assim. Eu era muito E foi com o pior de... muito nova, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo e também não tinha que ter, né? Eu não sou médica, não sou dermatologista. Isso não é de minha responsabilidade. Deveria ser da responsabilidade do dermatologista. Bom, na época, fiz o procedimento. Uma semana depois eu fiquei completamente deformada. Minha cara ficou maior do que já tá agora, que já é muito. Tá vendo que eu tô parecendo uma lua, né? Mas ela tava mais ainda, tava um troço assim, ó, aqui inchado, tudo. E simplesmente a pessoa colocou polimetacrilato, PPMA, vocês já devem ter ouvido falar. Teve uma... E é foda porque eu acho que talvez essa tivesse sido a melhor época pra tirar, porque ainda tava concentrado, né? O negócio quando vai andando, aí fudeu. Não sei quanto tempo demora pro negócio começar a mexer. A Andressa Urach, né, que teve o glúteo todo danificado, tipo, necrosou, é gravíssimo. Ainda hoje existem pessoas que usam, e é exatamente por isso que eu vim falar os perigos que isso tem. Eu jamais colocaria se eu tivesse entendido o que estavam enfiando na minha cara. Mas com muita irresponsabilidade, eu não vou falar o nome da dermatologista aqui, que eu não quero acabar com a carreira dela, não é essa a minha intenção. A minha intenção é que as pessoas saibam para que elas não vão... Não, gente, mas olha só, desculpa, se você é uma dermato que coloca PMMA na cara dos outros, ainda hoje você deveria... Vou nem falar. Atrás de profissionais que fazem tudo por dinheiro e não avisam o cliente, né? Porque eu jamais colocaria um troço desse na minha cara se eu soubesse. A Maíra tá grávida e por... É isso. É sinistro. Essa parada é sinistra.
Porque assim, até um tempo atrás, você fazer isso, não sei o quê, o povo ainda fazia, é uma coisa. Hoje, com toda a informação que tem, a pessoa ainda fazer isso é dermato na papuda. Um beijo.